A Church of God of the Full Gospel, Igreja do Pleno Evangelho de Deus, tem a honra de apresentar o testemunho Resgatado do Inferno com o pastor e evangelista Carmelo Brenes. Resgatado do Inferno. No ano de 1982, sofri um acidente fatal. Morri na hora. No mesmo instante que a minha vida se foi, vi tudo ficar escuro, e comecei a caminhar por um túnel negro. Vi que um ser estava me carregando, e comecei a ouvir gritos e gemidos. Percebi que a minha vida tinha sido tirada de mim, que minha existência na Terra havia cessado. Mas o mais terrível de tudo, foi que à medida que íamos avançando pelo túnel, o medo dentro de mim ia ficando cada vez mais forte. Eu sabia que, embora o meu corpo estivesse morto, eu estava vivo em algum lugar. Caminhamos por alguns instantes dentro daquele túnel. De repente, ouvi gemidos de dor que eu nunca tinha ouvido antes. À medida que íamos caminhando dentro daquele túnel frio e escuro, comecei a ver serpentes gigantescas que se moviam de um lado para o outro, e a ouvir diferentes gemidos de dor. Havia algo bastante característico naquele lugar, quase todas as pessoas estavam implorando por água. Continuamos a caminhar, até chegarmos a um local aberto, como um planalto, onde havia muitas divisões e câmaras com pessoas dentro. Comecei a chorar de horror e a implorar a misericórdia de Deus. Eu disse: Senhor, lembre-se da minha vida. Tenha misericórdia. Naquele momento, um sentimento de terror invadiu a minha alma. Mais uma vez, senti como se toda a minha vida estivesse passando diante dos meus olhos. Eu caminhava com o ser que estava me carregando. Quando nos aproximamos de uma porta, gritei: Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia. Eu imploro que me ajude. Ajude-me, Senhor. De repente, fez-se um silêncio, e ouvi uma voz dizer: Parem. Por causa daquela voz, todo o inferno estremeceu. O ser que estava me carregando me largou, mas eu não caí no chão. Ao invés disso, fiquei pairando em algum lugar, e mais uma vez ouvi aquela voz que disse: Eu não sou o Deus de adúlteros. Eu não sou o Deus de fornicadores. Eu não sou o Deus de mentirosos. Por que você está me chamando de Senhor, se eu não sou o Deus dos que praticam tais coisas? Por um momento, senti que todo o meu ser seria destruído, mas, depois de alguns instantes, aquela voz ficou mansa e me disse: Venha. Vou te mostrar as coisas que acontecem aqui, e que estão esperando todos os que não querem fazer a minha vontade, mas andam segundo o desejo dos seus corações. Comecei a caminhar naquele lugar, enquanto ouvia aqueles gemidos que estremeciam completamente a minha alma. De repente, paramos na frente de uma cela, onde havia uma mulher sentada em uma cadeira de balanço. À primeira vista, parecia que nada estava acontecendo com ela, mas, de repente, o corpo dela se transformou, porque ela era uma bruxa. Ela gritou e soltou gemidos como aqueles que eu estava ouvindo, e pediu ajuda, pois todo o corpo dela estava em chamas. Ela começou a soltar uns gritos terríveis, implorando que alguém a ajudasse. O Senhor falou comigo e disse: O salário do pecado é a morte, e aqueles que chegam a este lugar jamais sairão. Ele ainda me mostrou algo no chão como se fossem buracos, que continham um tipo de óleo borbulhante. Ali, havia seres que estavam queimando nas chamas. Eram pessoas que estavam naquele lugar de sofrimento. Quando elas tentavam sair, um demônio logo vinha, e as empurrava de volta para dentro daqueles buracos. O Senhor me mostrou aquilo por causa da desobediência do homem. Muitas pessoas que antes fizeram parte das igrejas cristãs e evangélicas, agora estavam naquele lugar, lamentando e implorando misericórdia para suas vidas, mas tudo em vão, porque a misericórdia só pode ser encontrada enquanto ainda estamos vivos nesta terra. Quando o homem morre, a misericórdia não pode mais ser alcançada, pois o Senhor diz na sua palavra: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Continuamos a caminhar, e chegamos a um lugar muito especial, onde havia pessoas que já tinham ouvido a palavra de Deus, mas nunca quiseram se arrepender. Reparei em uma mulher com seus 2 filhos, que estavam perguntando a ela: por quê?
Por que você não nos levou para a escola dominical? Por que você não nos deixava ir para a igreja? E eles estavam amaldiçoando ela, porque eles queriam ir à igreja ouvir a palavra de Deus, mas a mãe deles nunca permitiu que eles fossem para a igreja ouvir o evangelho. O Senhor ainda me levou a um lugar onde havia pastores, evangelistas, missionários e muitos crentes que estavam lá por diferentes razões. Vi um pastor que chamou a minha atenção de uma forma especial. Aquele homem nunca tinha acreditado no poder do Espírito Santo, no falar em outras línguas, ou no batismo com o Espírito Santo. Ele também nunca acreditou nas curas realizadas pelo Senhor. Agora, ele estava implorando por misericórdia, e por uma chance de sair daquele lugar para ir contar ao mundo, que falar em línguas é real, que o Espírito Santo é real, e que o Evangelho do Senhor verdadeiramente liberta. Mas era tarde demais para ele. Ele não podia sair daquele lugar, porque o tempo que tinha para se arrepender do seu pecado, era quando estava na terra. Apesar de ser membro e depois pastor de uma igreja evangélica, ele não alcançou a misericórdia. Ali também havia um missionário, que estava lá porque havia pedido dinheiro para abrir uma missão na África, mas só tinha usado a metade, ficando com o restante do dinheiro. E agora, estava implorando por misericórdia naquele lugar, e por uma chance de devolver o dinheiro que não lhe pertencia. Ele se lembrava da mentira que contou para ficar com aquele dinheiro que não era dele, e implorava por misericórdia e perdão. Mas, quando percebeu que a misericórdia não podia lhe ser dada, ele começou a amaldiçoar o Senhor Jesus Cristo. Quero dizer a você, que não é a mesma coisa viver aqui, e naquele lugar de tormento. No inferno, você ouve os gritos e gemidos de dor e terror, na garganta daqueles que um dia estiveram na igreja louvando o nome de Jesus. Agora, naquele lugar, eles choram e imploram por misericórdia para seus pecados. Mas eles tiveram chance quando estavam nesta terra. Agora, eles estavam apenas esperando o eterno julgamento final. Também havia pastores lá que roubavam o dízimo e as ofertas da igreja. Agora, eles queriam apenas mais uma chance que não podia mais lhes ser dada. Uma chance que só pode ser encontrada nesta terra. Eles passavam dias e noites lamentando sem cessar, para que toda a má obra deles fosse desfeita. A oportunidade que você tem para se arrepender é quando está vivo na terra, porque não há mais oportunidades após esta vida. Aqueles que morrem sem Jesus, vão para o inferno, e aqueles que morrem com Jesus Cristo, vão para a vida eterna. Muitas pessoas acreditam que morrer é apenas cessar essa existência, e que o corpo delas vai ficar dentro da terra. É após a morte que se começa realmente a viver, é após a morte que a verdadeira personalidade do crente e do pecador começa a viver, na glória de Deus ou na condenação e na desonra eterna. A escolha deve ser feita aqui e agora. Este é o exato momento em que você pode pensar e meditar sobre onde quer passar a eternidade. Você quer passar a eternidade no inferno ou na glória? Por enquanto, você ainda pode decidir. Prosseguimos a caminhada e chegamos a um lugar horrível, onde havia demônios de todos os tipos, formas e aparências. Havia alguns que tinham só um braço, um olho e uma perna, e o pé dessa perna era como de um cavalo. A metade do rosto deles era humana, e a outra metade era vazia. Perguntei: Senhor, o que é isso? E ele disse: são demônios de destruição que estão na casa de todos os perdidos. Estes são demônios que os destroem incansavelmente dia após dia. O tormento naquele lugar é terrível, tão terrível que as pessoas não param de se lembrar de tudo que fizeram enquanto estavam na terra. É como está escrito em Lucas 16, do versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e atormentado.
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O homem rico morreu, e no Hades em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão, e Lázaro do lado dele. Então, ele lembrou que tinha um pai e 5 irmãos. Ele pensava neles naquele momento porque lá, a alma está viva, a alma sente dor. Você pode lembrar tudo de bom ou de ruim que fez na vida, pode lembrar se viveu dentro ou fora da igreja, pode se lembrar de todos os seus parentes, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus amigos, e isso faz parte do tormento. Aquele homem que a Bíblia fala, podia se lembrar que tinha 5 irmãos, e ainda implorava por misericórdia, dizendo: Pai Abraão, envia alguém para contar e testemunhar a eles, para que não venham para este lugar de tormento. Mas Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, deixe que os ouçam. Da mesma forma, hoje você tem os profetas de Deus, que pregam o evangelho do Senhor na terra. Você já ouviu a palavra de Deus, e agora é tempo de se arrepender. Ninguém dos mortos vai te salvar, porque aquele que pode salvar a tua alma, Jesus de Nazaré, já ressuscitou dos mortos, e está sentado à direita do Pai, pronto para te salvar. Nenhum outro pode te salvar. Em Atos 4:12, está escrito que, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. Quando penso naquele lugar, minha alma ainda se aterroriza, só de lembrar que há pré-adolescentes lá, com idade entre 12 e 14 anos. Eles também lamentavam muitas coisas que tinham feito aqui na terra. Muitas pessoas acreditam que seus filhos não vão se perder ou que não vão para o inferno, porque são muito jovens. Mas deixa eu te dizer, se os seus filhos não estão nos caminhos do Senhor, e já podem discernir o bem do mal, eles também vão para aquele lugar de tormento, pois está escrito em Apocalipse 20:12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Todas as pessoas que podem compreender e distinguir o bem do mal, terão de ficar diante de Deus. Nada se esconde dos olhos do Senhor. Continuamos caminhando, até chegarmos a um lugar em que havia uma espécie de estádio de futebol, onde havia demônios fazendo festa com as almas. A alegria dos demônios é zombar dos seres humanos, zombar e atormentar a imagem e semelhança de Deus. Os demônios arrancavam pedaços dos corpos daquelas pessoas, escondiam, e depois as faziam irem procurá-los. Eles faziam aquilo com o maior prazer, pois causava grande tormento e dor àquelas pessoas, e atormentar e ferir, é o que Satã e seus demônios mais gostam de fazer. É como está escrito em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Não é quando você está aqui sentado em uma cadeira e pode pedir água para beber. Naquele lugar, as pessoas pedem água e misericórdia. Naquele lugar, elas até lamentam pelo dia em que nasceram. Naquele lugar, as pessoas lamentam por não terem conhecido Jesus. Além disso, muitos dos que conheceram Jesus, se arrependiam de terem andado distante dele. Mas já era tarde demais. Quero te dizer, que se você tem andado distante dos caminhos do Senhor, se você está afastado dos caminhos de Deus, a hora de voltar é agora. Não fique com vergonha ou preocupado com o que vão dizer seus amigos, seu pai, sua namorada ou seus irmãos. Fique preocupado com o que o Senhor diz na sua palavra, porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Lucas 9:26. É hora de você correr para a presença de Deus, é hora de você procurar a salvação. Não olhe para a placa da igreja, olhe para Jesus Cristo. Não procure uma igreja onde você se sinta bem, procure uma
onde o Espírito do Senhor se move. Arrependa-se dos seus pecados. É tempo de se arrepender, é tempo de clamar ao Senhor, e dizer a Ele: Senhor, reconheço que não sou salvo, reconheço que sozinho não posso alcançar a salvação. Se você que está lendo este testemunho estiver nesta situação, é só correr para Jesus Cristo. Sua vida corre perigo. A palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5:2, diz que Jesus virá como um ladrão na noite, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Você está pronto para ser salvo, ou ainda está pensando no assunto? Continuamos observando o que os demônios estavam fazendo com aquelas pessoas. Eles arrancavam um dos olhos e depois escondiam. Vimos seres humanos se arrastando de dor procurando pelo olho. Para os demônios, era motivo de muita alegria observar aquelas pessoas. Outros demônios arrancaram uma parte da perna, para ver a pessoa pular e mancar quando tentava achar a parte do seu corpo. De outra pessoa, eles arrancaram um braço, só para rir da dor que ela sentia. Quero te dizer que todos aqueles que conheceram o Senhor Jesus e já andaram nos caminhos dele, mas morreram em pecado, recebem punição dobrada. É como diz a palavra de Deus, em Marcos 12:40, que devoram as casas das viúvas, e isso com o pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E em Tiago 4:17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Todos os que sabem fazer o bem, mas fazem o mal, vão receber dupla condenação. Os que nunca conheceram o Senhor também são atormentados, mas eles são mais toleráveis do que aqueles que conheceram Jesus e se afastaram. Só quero te dizer, que quando estávamos naquele lugar, senti um terror na minha alma, e eu sabia, que aqui os homens não sentem aquele tipo de medo. Eu estava profundamente apavorado, como estou agora. Senti medo pela minha vida, senti medo de todos os tormentos que eu estava observando, senti dor e compaixão de todas as almas que estavam clamando e implorando misericórdia, senti todo o meu ser ficando cada vez mais fraco, mas o Senhor estava lá, dando-me forças, e Ele me disse: Vou te mostrar outras coisas que estão esperando pelo homem. Saímos daquele lugar, e chegamos a uma cela diferente que estava pegando fogo nas beiradas. Lá, havia almas chorando e sofrendo. Elas tinham a aparência de névoa. Então, comecei a perceber o que estava acontecendo com elas. As almas que lá estavam sendo atormentadas pelas chamas. Eram aqueles que um dia estiveram no altar de Deus. Eles tinham ministrado cultos e pregado a palavra do Senhor. Eram aqueles que um dia expulsaram demônios e falaram em línguas, mas agora estavam sendo atormentados, porque decidiram se afastar do santo caminho de Deus. Ficamos lá, olhando eles serem atormentados pelas chamas. Eles ainda podiam sentir a dor do tormento, apesar de serem todos esqueletizados e quase sem nenhuma carne cobrindo aqueles ossos de cor cinza escuro. Eles ainda conseguiam falar. Eles ainda conseguiam implorar por misericórdia, quando sentiram que o Senhor estava passando por eles naquele momento. Eles gritaram bem alto: Jesus, tenha misericórdia de nós. Mas o tempo da misericórdia é aqui agora. Seguimos em frente, até que chegamos a um lugar, onde o Senhor me disse: Veja esta estrada larga. Olhei, e vi uma multidão de crentes caminhando com suas Bíblias na mão. Suas mãos estavam levantadas, alguns estavam orando, outros, clamando. A estrada que conduzia ao Senhor seguia para a direita, mas eles continuaram caminhando direto para o inferno. Perguntei ao Senhor, por que eles seguiam por aquele caminho. Ele respondeu: Eles têm uma vida dupla, vivem duas vidas, uma na minha casa de oração e outra na casa deles. E eu disse: Mas Senhor, essas pessoas estão louvando o seu nome. E ele respondeu: Sim, mesmo que elas estejam chorando, clamando e dizendo palavras de louvor sobre mim e para mim, o coração delas está cheio de adultério, cheio de maldade, cheio de mentira, cheio de decepção, cheio de ódio, cheio de raízes de amargura e cheio de maus pensamentos. Foi aí então que eu pude entender o que as Escrituras dizem em Mateus 7:21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Há ocasiões em que pensamos que estamos fazendo as coisas certas, que estamos vivendo uma vida reta diante dos olhos do Senhor. Mas, pode ser que haja um irmão, ou uma irmã de quem não gostamos, e talvez, não vamos para a igreja por causa desse irmão, ou irmã. Quando o pastor pergunta na igreja, quem ama o Senhor? Todos respondem, amém. Mas a Bíblia diz, que aqueles que não amam os seus irmãos, aqueles que odeiam os seus irmãos, são como os assassinos, e nenhum assassino pode entrar no reino do céu. Mateus 5:22 diz, eu, porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Na igreja do Senhor, esse é um dos principais motivos, porque muitos não amam uns aos outros. Em vez de amar, eles odeiam o seu irmão e ainda esperam a vinda do Senhor. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Naquele dia, muitos vão se arrepender. Alguns até dizem, não, hoje não vou para a igreja, porque quem vai pregar é o irmão fulano de tal, e eu não gosto dele. Mas lá no inferno, você vai implorar para que esse irmão venha pregar a palavra de Deus para você. Lá, você vai implorar por uma nova oportunidade de ouvir aquele que você odiou nesta terra. Naquele lugar, você vai implorar para ouvir de novo aquela palavra, nem que seja só mais uma vez. Naquele lugar, você vai lamentar por ter odiado o seu irmão. Naquele lugar, você vai lamentar por não ter dado ouvidos à palavra de Deus que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:17-18. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Naquele lugar, você vai lamentar de todo o tempo que perdeu na igreja, lá haverá choro e ranger de dentes, como diz a palavra do Senhor. Mateus 13:42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você sabe como é triste viver uma vida cristã nesta terra, mas não ir para o céu quando morrer? Você sabe como é triste para sua alma não receber a salvação? Acho que você deve pensar nisso, e meditar se está fazendo a vontade de Deus. Se Cristo vier hoje, você vai subir com Ele? Quero te dizer, com este apelo, que você medite da seguinte maneira, eu quero ir para o céu. A vida que estou levando agrada a Deus? Ainda há tempo de reconhecer os seus erros, e voltar o seu coração para o Senhor. Se você está lendo isto, tenha em mente que hoje é o dia que você tem para se voltar ao Senhor. Hoje você pode aceitar Jesus como seu Salvador e escapar de ser condenado ao inferno. Você sabe que algumas pessoas pensam, bem, não importa para onde vou, não importa o que vai acontecer depois. Vou é curtir a vida. Mas eu te digo que, na verdade, curtir esta vida, é andar lado a lado com Jesus Cristo. Curtir esta vida, é passar o tempo na casa do Senhor. Você não curte a vida num bar bebendo, ou com mulheres. Você curte a vida na casa do Senhor. Além disso, temos de ser diferentes daqueles que vão para a casa do Senhor, apenas em busca de alguns bons momentos. Devemos buscar o Senhor em espírito e em verdade, pedindo que Ele tenha misericórdia daqueles que ainda estão andando nos caminhos da morte e do pecado. Continuamos a caminhar, e para minha surpresa, vi naquele lugar implorando por misericórdia e por uma nova oportunidade, pessoas que acreditavam terem vivido uma verdadeira vida de santidade na terra. Elas diziam, Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. E eu comecei a implorar junto com elas. Eu implorava que o Senhor tivesse misericórdia de mim. Minha alma doeu, e senti uma imensa dor por aquelas almas também. Senti que havia muitas razões para continuar vivendo. Senti que o homem precisava de uma oportunidade com Jesus. Senti tanta dor, quando vi a maneira que as pessoas se arrastavam naquele lugar, implorando por misericórdia e pedindo perdão. Chegamos a um lugar, onde havia uma mulher que estava agindo como se estivesse lendo a palavra de Deus, como se estivesse pregando sobre João 13:16. Ela dizia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Perguntei ao Senhor, por que esta mulher está aqui, se ela se lembra das passagens que pregou? Por que ela está aqui, se levou a mensagem do Evangelho? Por que ela está neste lugar? O Senhor respondeu: Ela está aqui, porque nunca perdoou o seu marido, porque nunca quis perdoá-lo. Mateus 6, 14 a 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perguntei: Senhor, é tão fácil assim perder a salvação? Aquela mulher pastoreou uma igreja por 35 anos. Naquele instante, sua vida estava passando diante dos olhos dela, e ela viu que nunca tinha perdoado o seu marido. E agora, ela estava implorando por mais uma chance de perdoá-lo. Mas eu quero te dizer, que se você tem problemas com o seu marido ou esposa, o tempo de perdoar é agora. Peça perdão, ou perdoe tudo que ele ou ela te fez. Chegue em um acordo. Mateus 5:25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Se Jesus hoje te chama para estar na presença dele, para onde mais você irá? A palavra de Deus diz, em Mateus 5:7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você chora na presença de Deus, chora na presença do Espírito Santo, então você ainda está debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Mas se você sente que não consegue mais chorar na presença do Senhor, se você sente que não consegue mais orar, se você tem abandonado a sua vida de oração, permita-me dizer, que você está correndo grande perigo. O perdão é algo especial, e aquela mulher nunca perdoou. Durante 35 anos, ela pastoreou uma igreja, mas perdeu tudo em apenas um segundo. Medite nisso, e tome uma atitude. Como você está levando a sua vida? Onde você quer passar a eternidade? Tem um irmão biológico que costumava dizer: quando morrer, vou para o inferno e vou deixar os demônios me baterem com as brasas, e ainda vou ajudá-los a bater as brasas no fogo. Mas deixe-me te dizer que o julgamento do Senhor chegou até o meu irmão. Enquanto estou gravando este testemunho, ele está no fundo de uma cama, com AIDS, implorando que Deus lhe dê uma chance. Ele voltou o coração para o Senhor e se converteu, porque ele não pensa mais daquela maneira. Agora, ele não quer mais ir para aquele lugar de tormento. Agora, ele não abre a boca para dizer que vai deixar os demônios baterem nele com as brasas. Não é a mesma coisa, dizer que quer ser atormentado, e realmente estar naquele lugar sendo atormentado. Por causa da misericórdia de Deus, meu irmão aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Mas, e você? Quando vai morrer? Será que antes da morte, você vai ter uma oportunidade, ou vai morrer instantaneamente, sem ter tempo de pedir perdão ao Senhor? Por favor, medite nisto agora mesmo. Quanto tempo a sua vida vai durar? Continuamos caminhando, e chegamos a uma reunião, composta por um grupo de homens que se auto-intitulavam cristãos evangélicos. Na vizinhança onde eles moravam, havia um homem que tinha sido alcoólatra, mas que se converteu a Jesus Cristo. Certo dia, a esposa dele ficou gravemente enferma. Ele começou a bater de porta em porta, até chegar aqueles irmãos e dizer a um deles: minha esposa está muito doente. Preciso que me emprestem algum dinheiro, para levá-la ao hospital. E aquele homem respondeu: era só o que faltava. Não temos dinheiro. Então ele foi à casa de outro e disse: não tenho dinheiro. Preciso de dinheiro. E assim, ele foi batendo de porta em porta na casa daqueles irmãos, pedindo dinheiro para levar a esposa dele ao hospital. Mas nenhum deles lhe deu coisa alguma, e a esposa daquele homem acabou morrendo. Então, aqueles homens que se auto-intitulavam irmãos, reuniram-se e disseram: você viu, irmão? Você viu a lição que ensinamos para aquele alcoólatra? Ele queria dinheiro, para ir ao bar beber, mas ele não me enganou com aquela história. Sei que ele estava querendo ir beber, por isso não lhe dei um centavo. Então, o outro irmão começou a contar a história, de como aquele homem tinha ido até ele, para pedir dinheiro, até que todos eles contaram aquela história. Mas, a parte triste, foi quando um deles começou a queimar no fogo e nas chamas, e a soltar gritos horríveis de dor.
E ele começou a lamentar e a se arrepender de todas as coisas más que tinha feito na terra, dizendo: Senhor, porque meu coração não conseguiu ver o mal que eu estava fazendo na minha vida. Mas a Bíblia diz claramente que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando isto aconteceu, todos os outros começaram a queimar no fogo e nas chamas. E então eles se arrependeram e se lembraram do dia em que aquele homem bateu na porta deles. Eles se lembraram do momento em que aquele homem veio pedir-lhes um favor. Se você for para o inferno, não sei se lá você vai se lembrar de um dia ter lido este testemunho, ou se vai se lembrar de um dia ter sido avisado de que terá de prestar contas da sua vida ao Senhor. Talvez algum dia já te falaram para não pagar o mal com o mal, ou talvez você já tenha ouvido o Evangelho de Jesus, mas não quis se arrepender. Este será o dia mais triste da sua vida. Aqueles corpos que estavam queimando nas chamas, estavam amarrados por uma corda. A cor deles era cinza escuro. Eles não podiam fazer nada, a não ser se arrepender, lamentar e gritar de terror, porque a dor era insuportável. A carne deles, quase derretida, desprendia-se do corpo e caía até eles ficarem todos reduzidos a ossos de cor cinza escuro. Quero te dizer que aquela dor e aquele tormento são permanentes, não tem fim, nunca se acaba. Todas aquelas pessoas se lembram da maldade que tinham nos seus corações. Preste atenção. Isto não é um filme. Não é um conto de fadas. É algo que acontece de verdade. É algo que aconteceu comigo. Por favor, ouça atentamente o que vou dizer agora. Eu fui um cristão evangélico. Converti-me a Jesus, orei pelos doentes e Deus os curou. Orei pelos paralíticos e Deus os fez andar. Expulsei demônios e falei em novas línguas. Mas entrou um espírito de vanglória na minha vida, que me fez enxergar o meu pastor como sendo espiritualmente menor do que eu. Em algumas ocasiões, as pessoas iam à igreja, a fim de pedir que o meu pastor orasse para que elas fossem curadas. Quando nada acontecia, elas vinham no dia seguinte, para eu orar por elas. Então, eu apenas determinava a cura, e Deus confirmava. Mas, comecei a pensar que era eu quem estava fazendo o trabalho de Deus. Na minha vanglória, eu achava que era alguém. Pensava que era um homem especial, com um dom especial. Eu não entendia que era a misericórdia de Deus que estava na minha vida, até que cheguei àquele lugar e Deus me disse: Eu não sou o Deus dos que se vangloriam. Então, pude entender que muitos de nós estamos no altar, mas cheios de orgulho e de vanglória. Muitos daqueles que Deus permite louvar o nome dele com belas vozes, começam a se encher de orgulho. Quantas pessoas que pregam a palavra que são usadas por Deus, começam a achar que são muito importantes. Quantos daqueles que Deus deu o dom da libertação se enchem de orgulho, e começam a achar que são importantes. Quero te dizer que Deus está observando cada passo que você dá, cada movimento que você faz. Deus está te ouvindo, e Ele conhece o teu coração. Quero dizer para aqueles que estão lendo este testemunho, que se você tem vanglória, orgulho ou arrogância no seu coração, se você olha o seu irmão ou seu pastor com desdém, por favor, arrependa-se destes pecados agora mesmo. É melhor se humilhar diante dos homens do que ser humilhado na presença do Senhor. Gostaria que você que está lendo este testemunho pudesse ver aquele lugar, nem que seja por um instante. Gostaria que apenas por um minuto você pudesse ouvir aqueles gemidos e lamentos. São tão horríveis que enchem a nossa alma de terror. Aqueles lamentos chegam ao mais profundo do nosso coração. São gritos que dizem: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tire-me deste lugar. Senhor, estenda sua mão e me tire deste lugar de tormento. É nessa hora que a pessoa começa a lembrar de tudo. Se você soubesse como é triste estar para sempre naquele lugar. Você tem ideia de como irá sofrer lá? Você tem ideia de como será triste para você chegar àquele lugar? Continuamos a caminhar, e chegamos a uma espécie de sala de espera. Um ser apareceu, e deu um grito. Quando ele fez isso, todos os demônios se apresentaram diante dele. Também, se apresentaram duas mulheres muito bonitas. A tarefa delas na terra era destruir ministérios, e se levantar contra pastores e ministros da palavra.
Isso acontece nas ocasiões em que você vê uma mulher jovem e muito atraente tentando se aproximar de um ministro de Deus para fazê-lo cair em pecado. Este é o objetivo. O diabo tem confiado essa tarefa àqueles demônios. Este é o objetivo. Você que está no altar de Deus, você que participa dos cultos, que honra o Senhor com hinos e louvores, você que toca a guitarra, bateria ou piano, preste atenção nas minhas palavras. Satanás quer destruir a tua vida. Se ele tiver de usar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão carnal, o seu irmão da congregação ou o seu pastor, ele vai usá-los. Todos aqueles que não tiverem um coração arrependido diante do Senhor, ou não andarem nos caminhos dele, podem a qualquer hora ser um instrumento nas mãos do diabo. Aquelas mulheres percorrem toda a terra. Mas elas não vão para os bares e restaurantes. Elas vão justamente para as igrejas. Da mesma forma, há demônios que se fazem passar por homens, que se vestem como homens, e que vão diretamente para as igrejas, confundir as jovens e até as mulheres casadas. Ao fazerem isso, eles destroem muitas vidas, pois são enviados por Satanás para destruir a obra do Senhor. Naquele lugar, havia também um homem, que quando vivo, blasfemava contra o Espírito do Senhor. Aquele homem estava lá, implorando por perdão e misericórdia. Quero te dizer que a todo instante, saíam vermes de fogo da boca dos olhos e dos ouvidos dele. Ele tentava tirá-los com as mãos, mas, quanto mais ele tirava, mais vermes surgiam. Cada vez mais apareciam vermes de fogo, que percorriam todo o corpo daquele homem. É como está escrito em Marcos 9:43, e, se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Aquele homem gritava com voz esganiçada, mas ele não podia sair daquele lugar, nem destruir os vermes que atacavam o corpo dele. Ele não podia tirá-los, porque quanto mais ele tentava, mais eles se multiplicavam. Ele passava todo o tempo sendo atormentado desse jeito. Havia momentos em que os vermes começavam a comer os ossos dele. Dava para perceber que a dor que ele sentia era insuportável. Por causa da intensidade dos gritos daquele homem, comecei a ficar aterrorizado ao ver todas as formas de punição que se passavam naquele lugar. Naquele instante, ele se lembrou de toda a sua família. Lá, você pode se lembrar de quantos membros tem a sua família, quais deles estão nos caminhos do Senhor e quais não estão. Quero te dizer hoje, que você tome posse da promessa de Deus que está em Atos 16:31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Se você ama a sua família, comece a pregar a palavra de Deus a eles, para que eles possam escapar do inferno. Você sabe como é terrível, o que a Bíblia diz, em Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Há momentos em que tentamos nos esconder do pastor, há momentos em que nos escondemos do diácono da congregação. Às vezes, conseguimos nos esconder dos anciãos da igreja, mas ninguém pode se esconder da presença do Senhor. Sempre tenha em mente que, onde quer que você esteja, longe ou perto, não importa o lugar, você sempre vai estar diante da presença do Senhor. Salmos 139, 7-10. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Há tantos cristãos naquele lugar por um motivo. Pode parecer loucura, mas é por causa da mentira. Alguns vão à igreja, e quando alguém lhes pergunta, por que não vieram no outro dia, eles dizem, é porque eu tinha muitas coisas para fazer. Foi por isso que não pude vir. Mas não é verdade. Eles simplesmente não foram porque não quiseram, e ainda mentiram. Você quer saber de uma coisa? Mentir foi exatamente o que Ananias e Safira fizeram. No livro de Atos 5, 3-10, consta, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou.
E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantados-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. Safira morreu na mesma hora por causa da mentira. Há muitos cristãos evangélicos que estão naquele lugar, porque acharam que estavam simplesmente mentindo para o pastor. Mas saiba, que quando mente, você não está mentindo para os homens, mas para Deus. As mentiras estão todas lá diante do Senhor. A Bíblia diz que os bêbados, os adúlteros, os fornicadores e os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Meu objetivo com este testemunho é que você entenda que eu andei na presença do Senhor e fui muito usado por Ele, mas havia vanglória no meu coração. Eu gostaria de fazer um apelo especial, um apelo para que você se arrependa. O arrependimento fará você reconhecer os seus erros, fará reconhecer que, apesar de viver uma vida cristã, você está sujo diante dos olhos do Senhor. Hoje, você pode renovar o seu coração e a sua mente. Se você que está lendo este testemunho, e ainda não aceitou Jesus, e quer aceitá-lo como seu Salvador, faça esta oração da fé. Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco na tua presença, para pedir perdão dos meus pecados e erros. Hoje, Senhor, arrependo-me de todo o mal que tenho feito na minha vida, e peço que entres no meu coração. Hoje, te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Se você é morno, e está vivendo uma vida dupla na igreja e na sua casa, erga a cabeça aí mesmo onde você está, e diga: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Hoje eu venho diante de ti para pedir perdão, e me reconciliar contigo. Escreva o meu nome no livro da vida, e me encha com o teu Santo Espírito. Amém. A Church of God, of the Full Gospel, Igreja do Pleno Evangelho de Deus, teve a honra de apresentar o testemunho Resgatado do Inferno, com o pastor e evangelista Carmelo Benes.